Olá, sejam bem-vindos a esta videoaula da DevMedia. Eu sou o Ginter Pauli e esse é o nosso curso de Programação Avançada em C#. Nessa videoaula nós vamos aprender a criar classes genéricas ou ainda tipos genéricos. Nós não vamos só utilizar aqui, nós vamos aprender a criar novos tipos genéricos, né? Diferente de usar. Você sabe que a gente já trabalha com C#, eu tenho lá coleções genéricas, eu tenho vários classes que trabalham com genéricos. Aqui a gente vai aprender a criar a nossa própria classe genérica. Então, primeiro vendo quais são os benefícios, né? Os tipos ou classes genéricas permitem parametrizar um código, sendo que o parâmetro desse código aqui no sentido de método ou classe, o parâmetro não é um objeto, é o que normalmente você passa como parâmetro para um método, né? Vai somar lá, vai somar dois números, são dois objetos, para poder reutilizar aquele método, somar vários números em vários locais, por exemplo, converter uma temperatura, como a gente viu aí, serializar um objeto. Normalmente sempre o parâmetro é um objeto. Aqui muda, o parâmetro é o tipo. É uma referência para um tipo do .NET, para uma classe. Permite criar estruturas mais flexíveis e reutilizáveis. Se objetos já tornam a tua programação mais flexível, o tipo torna ainda mais. Você passa um tipo para uma classe ou para um método e pode trabalhar com esse tipo lá dentro. Ajuda a reduzir o acoplamento entre classes, que é muito bom, né? Porque você, depender de uma classe, né, vai ter que aplicar algumas orientações, princípios de orientação objeto para reduzir esse acoplamento, para promover a reutilização. Normalmente, para aumentar essa utilização, essa reutilização, a gente faz o uso de interfaces para ligar a classe. Aqui não precisa, porque eu estou trabalhando com um tipo. Então não precisa utilizar interfaces, classes abstratas. Outra coisa, reduz a necessidade de uso de tipos mais genéricos. Aqui genéricos, não estou dizendo o termo generic da palavra genérica aqui, né? Tipos genéricos eu falo assim, você precisa fazer uma rotina genérica para converter, serializar um objeto, né? Aí você pode serializar o quê? Inteiros, strings, booleanos, datasets, datatables. Que tipo de dados você vai trabalhar nessa tua rotina, nesse teu método? Você vai trabalhar com vários tipos de dados. Então o que você declara como parâmetro? Um object, que é uma classe base para todas as classes do .NET Framework. Para tornar a tua rotina genérica, você declara o tipo como object, ou seja, eu vou trabalhar com qualquer objeto. Só que aí tem um probleminha. Se eu trabalhar com object, é um tipo primitivo, você vai ter acesso só aos métodos básicos dele. Então você não pode, por exemplo, pegar um object e colocar uma informação que não esteja declarada dentro do tipo dele. Você tem que usar reflexão ou typecasting para poder trabalhar com esse tipo mais genérico. Além disso, tem um bad smell, um mau cheiro, que a gente conhece como obsessão primitiva, né? Você quer tornar o teu código tão reutilizável, tão genérico, que você só trabalha com tipos primitivos. Só string ou só object. Utilizando o tipo genérico, você trabalha com o tipo que você quiser naquela estrutura. Você trabalhando com a classe cliente, você trabalha com a classe cliente, não object. Genéricos são mais performance, porque o tipo é resolvido estaticamente e não dinamicamente, né? A gente já viu algumas coisas dinâmicas, né? Então não precisa fazer typecast, o que é muito ruim, ficar fazendo typecast, testando tipos, testando tipo. Se um novo tipo for incluído, o que você vai precisar fazer? Modificar o teu código. Então aqui eu tenho um exemplo de uso de um generic já famoso, né? Que é o com coleções, né? Então eu declaro aqui um array list, né? Aqui eu estou usando um tipo genérico que já vem do .NET Framework. A gente vai criar uma classe genérica já. Um array list é uma classe do .NET que ela guarda objetos lá dentro. Observe, ela não é genérica. Então observe que eu posso colocar um 10 lá dentro, eu posso colocar uma string, meu nome, eu posso colocar um button lá dentro dessa coleção. Isso não é interessante, por quê? Porque estou colocando objetos diferentes, tipos diferentes, dentro da mesma coleção. Quando a gente coleciona alguma coisa na vida real, coleção de selos, figurinhas, chaves, enfim, o que você coleciona são objetos do mesmo tipo, não de tipos diferentes. Só que quem escreveu essa classe aqui, a ArrayList, o pessoal do .NET Framework, precisa fazer os métodos, alocar memória, fazer o método add, o método remove, inserir um determinado objeto no índice.
Só que eles não vão fazer um tipo de coleção para cada tipo de dados. Por exemplo, a release string, a release buttons, coleção. Então eles criam uma coisa, uma classe, uma estrutura que receba qualquer coisa, né? Porque o objeto que está declarado lá internamente é uma coleção de objetos. E qualquer coisa objeto é Node.js. Então o que eu faço? Na verdade, o que eles fizeram, que já vai fazer a nossa própria classe genérica, eu passo um parâmetro para a minha lista aqui. Isso aqui é uma coleção genérica. Então list, eu digo aqui que pessoa é o tipo que eu vou trabalhar nesta coleção. Então dentro desta coleção eu só posso colocar pessoas. Então new pessoa, eu estou utilizando aqui Object Initializer, passando o ID e o nome dos objetos que eu coloco lá dentro. Somente pessoas. Eu não posso colocar aqui dentro objetos que não sejam desse tipo. E aqui eu tenho um exemplo de como criar uma classe. Eu falei que nessa aula a gente ia aprender a criar uma classe genérica, não usar. Então agora há pouco a gente viu o exemplo de como usar uma lista genérica. Aqui como criar uma classe genérica. Olha só, eu tenho uma pilha. Quem conhece aí a estrutura de dados pilha, né? Eu estou dizendo pilha, eu vou trabalhar não com object, não com pessoas, com cliente, com um tipo, parâmetro é o tipo. Aí eu declaro uma posição, para trabalhar com pilha eu tenho que trabalhar com uma posição. E olha só, eu declarei um vetor de 100 posições, certo? E eu estou dizendo aqui, o tipo da minha pilha é o T, ou seja, foi o consumidor da classe é o que ele vai me passar. E aí eu implemento os métodos para dar um push e um pop, né? Que é o empilhar ou desempilhar um item dessa pilha colocando neste vetor interno. E aqui eu tenho um pequeno exemplo, né, onde eu instancio uma pessoa, os atributos dela, criei duas pessoas aqui, e olha lá, criei uma pilha, e eu digo, essa pilha vai empilhar pessoas. Aí eu posso dar um push, empilhei duas pessoas, e dou um pop para retirar essas duas pessoas. Então, vamos fazer um exemplo para mostrar como reutilizar esse código com outros tipos, que é exatamente isso que os generics fazem, promovem a reutilização com tipos diferentes. Então vamos criar aqui um novo projeto, vou pegar um console application, classes genéricas. Então vamos criar aqui a nossa classe pilha. Para facilitar o aprendizado aqui, para a gente ir direto ao que da questão das classes, eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar primeiramente com objects, tá? Então vou declarar aqui a posição 0, né? Eu preciso para gerenciar a pilha de um índice, de um cursor, né? Nós vamos declarar aqui um object, que é o nosso vetor, que serão os nossos itens. E eu vou instanciar este array de object aqui com 100 posições. Poderia ser parametrizado, né? Quem consome a classe poderia informar, né? Então public void, os métodos da pilha aí, push, onde eu vou receber um object, que vai ser o meu item. E aí eu coloco na posição este item e incremento aqui a posição, né? E aqui de forma muito semelhante vou fazer o outro método, o pop, né, que é para retirar, e isso retorna um object, né, não tem que passar aqui com parâmetro, retorna um object. Primeiro eu decremento aqui e depois eu dou um return no item pos. Então observe, para poder trabalhar com qualquer tipo de dado, para empilhar qualquer coisa aqui, eu trabalhei com object, né? Então vamos declarar uma pilha 1 aqui. E aí eu posso colocar nessa pilha, vamos dar um push lá, eu posso colocar o número 10, que é um object. Eu posso empilhar uma coisa totalmente diferente, uma string. Posso empilhar um button, um string builder, enfim, um objeto classe F, referência class, uma própria pilha dentro de uma pilha, né? Um tipo por referência, né? Então, qual é o objetivo aqui? Ao invés de eu trabalhar com object, certo? Ao invés de trabalhar só com object para poder fazer empilhamento de qualquer coisa,
Então, digamos que eu quisesse empilhar aqui strings numa pilha, tá? Teste 1 e teste 2. A hora que quisesse criar uma pilha de inteiros, eu teria que criar uma outra pilha, né? E aqui eu posso empilhar números inteiros. Qual é o problema aqui? Vários problemas, né? Se eu declarar uma classe cliente aqui, com um inteiro código, uma string, nome, e eu resolver criar uma outra pilha, aqui uma terceira pilha, né? Para empilhar clientes. New, cliente, objeto initialized que a gente já aprendeu, código igual a 1, nome igual a fulano, né? Vamos empilhar aqui uma outra nesse. Essa aqui é a nossa pilha 3, né? Vamos empilhar uma outra pessoa. Bom, não precisa nem falar que eu posso empilhar na mesma pilha aqui um outro tipo de dados incompatível com clientes, né? Um outro probleminha que eu comentei lá é que você, na hora que vai dar um push, um pop para retirar, o que ele me retorna? O que o pop retorna? Um object, olha lá. Eu fiz uma pilha genérica, entre aspas, que trabalha com qualquer object, e eu tenho que fazer o quê? Converter isso para uma pessoa, e torcer para um cliente, né? E torcer para que lá dentro realmente tenha um objeto desse tipo aqui, né? Então tem que fazer um typecast. Cliente. Tem que fazer essa conversão, torcer para que isso seja um cliente. Então, esse é um outro overhead que causa aí, para poder retirar o objeto da pilha, eu tenho que converter. Agora, olha que interessante, eu não vou trabalhar com object. Olha como é muito fácil tornar uma estrutura genérica. Onde eu tenho meu tipo, eu coloco T. Tá? Então, T e T. Pronto, acabei de tornar a minha coleção genérica. E aqui eu digo, você vai trabalhar com T, que é um parâmetro. E aí, você tem que dizer aqui o que você vai empilhar. Olha lá, o que eu estou empilhando aqui? String. Parâmetro é o tipo, exatamente como eu falei lá. E aqui, o que eu estou empilhando? Inteiros. Observe que ele não vai aceitar ou empilhar outra coisa, a não ser... Aqui é 2, né? Inclusive, eu estou usando P1 lá, aqui foi bom dar o erro para mostrar. O que ele aceita no P1? Somente string, então ele não vai aceitar, olha lá. Ctrl Shift barra lá, string. Eu só aceito string nessa pilha aqui, não aceito inteiros. O compilador resolve isso, torna esse algoritmo reutilizável. E aqui eu vou empilhar cliente. E não preciso typecast, olha aqui. O pop vai me retornar o quê? Olha lá. Ele me retorna o cliente. Então com isso eu torno meu algoritmo, meu código, reutilizável de acordo com o tipo. Isso tudo o compilador resolve para mim, né? Não preciso fazer typecast, nem utilizar object, usar reflexão, reflection, etc. Você viu que é muito simples criar uma classe genérica ou tornar uma classe que não é genérica em algo parametrizado com um T. A sintaxe é essa, um T, né? Muito bem, finalizando essa videoaula, vimos a importância dos genéricos, né? Como utilizá-los, quais são as desvantagens de não se utilizar genéricos e como criar a nossa própria classe genérica. Também dá para criar um método genérico, né? Só colocar um T ali, tirar o tipo, e assim o parâmetro não é mais o objeto, é o tipo. Finalizando essa aula, agradecendo a sua atenção, muito obrigado.